Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e fogo. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão ficará maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia que se inicia, mais uma semana que se inicia, e juntos, através da oração, iremos refletir a palavra que ilumina, a palavra que nos guia, a palavra que nos dá discernimento daquilo que precisamos ouvir de Deus, daquilo que precisamos permanecer em Deus. O Evangelho vai dizer hoje do jejum, da prática de jejuar. Aquele povo, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, jejuavam à espera do Messias. Para eles o Messias ainda viria, mas Jesus já estava no meio deles, Jesus já era o Messias que estava no meio deles e eles não perceberam. Então eles vão questionar Jesus porque os discípulos dele não jejuam. E Jesus vai se colocando como este esposo, como este noivo que está ali se casando. E quem que é a noiva de Jesus? É a igreja. É a igreja que se faz presente em todos nós. Então Jesus vai dizer, por acaso, os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Então, os discípulos de Jesus não poderiam jejuar porque Jesus estava presente no meio deles. Jesus estava com eles, Jesus permanecia com eles. Jesus o alimentava verdadeiramente. Jesus fortalecia verdadeiramente cada um daqueles. Mas os discípulos, os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, não compreendiam isso. Não conseguiram compreender aquele. Não conseguiram, talvez, perceber a presença do Senhor. Por mais que João Batista é aquele que veio, aquele percussor que veio à frente abrindo o caminho para o Senhor,
Jesus está presente. Jesus é o noivo. E a noiva é a igreja que somos cada um de nós. Nós devemos buscar verdadeiramente, que nós devemos nos entregar verdadeiramente a este Cristo que nos edifica, que nos fortalece. A prática do jejum deve acontecer em nossa vida, não por simples fazer, mas por uma busca constante, por uma renovação constante de nossa vida, valorizando cada vez mais a presença do Senhor em nós. A caridade, a penitência, a oração, tudo isso vai nos fortalecendo, vai fazendo com que nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo que vive e reina em nós. Devemos sim, meus amados, devemos sim, minhas amadas, jejuar. Volto a dizer, mas não jejum por jejuar. O jejum ele tem que ser conectado, ligado a Cristo Jesus. Ele tem que ter um propósito para a nossa vida. Ele tem que ter um propósito, um firmamento para uma mudança de vida. E essa mudança, esse propósito é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que praticar dia após dia. Não adianta eu só querer. Eu tenho que praticar, eu tenho que fazer por onde. E Jesus vem nos ensinando isso, Jesus vai nos colocando isso como prova, como entrega, como doação. Ele mesmo se retirou várias vezes em oração para edificar a sua vida e no seu Pai. Ele mesmo fez várias vezes esses momentos de jejum com o Pai para nos edificar a grandeza e a prática da oração. Que nós devemos, como igreja, essa igreja sedenta por este amor. Essa igreja que tem Jesus eucarístico no tabernáculo. Nós possamos alimentá-lo verdadeiramente, alimentar dele verdadeiramente. Buscando-o verdadeiramente no sacrário. Para que nós possamos ser reabastecidos do penhor e da glória do Senhor. Jesus, ele é o vinho novo, o vinho que nos alimenta, o vinho que nos edifica, o vinho que nos lava. Nós deixamos nosso coração ser transformado por Ele. Nós possamos abastecê-lo verdadeiramente, abastecer dele verdadeiramente. Que Ele nos guie, que Ele nos ilumine. Nós deixamos o Espírito Santo triunfar em nós. Nós deixamos o Espírito Santo, essa luz que guia-nos, iluminar nossa vida. Deixar este perfume transparecer, irradiar, perfumar os ambientes onde nós adentramos. Esse perfume da boa nova, do esplendor e da glória de Deus em nossa vida. Que tenhamos a certeza de que Deus vive e reina em cada um de nós. Que Ele nos edifique verdadeiramente. E que desça e permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.